Boa noite, família! E aí, como é que vocês estão? Vamos começar o último dia aqui da nossa semana do resgate financeiro. Vamos esperar nossos convidados chegarem. O pessoal já vai entrando aí. Enquanto isso, antes do nosso convidado chegar, eu vou fazer um pequeno resumo aí do que aconteceu essa semana, na semana do resgate financeiro, que começou do dia 17 ao dia 20. Foi a primeira semana de lives que eu fiz aqui no perfil no Instagram. E é isso aí, já vamos, o pessoal vai entrar. Então, no primeiro dia, dia 17, eu fiz a live com 8 lições sobre esse livro aqui, 8 lições do homem mais rico da Babilônia. Um livro que fala muito sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre como administrar melhor o seu dinheiro. Eu vou clicar aqui no aviãozinho, já vamos começar a mandar esse aviãozinho para todas as pessoas, todos os contatos que estiverem online aqui. Vamos lá. E a gente já vai começar a nossa live daqui a pouquinho com o nosso convidado. E no segundo dia, nós recebemos aí o Gabriel Meira, um especialista em investimento certificado, falando sobre como que pode ser o planejamento para quem quer investir. E aí, Tiúlio na área, Felipe Ferreira. Olha aí, ó, vamos aceitar aqui o Tiúlio e vamos começar essa live, porque hoje vai ser transbordo. O pessoal já vai chegando aí. Pessoal que for chegando já vai mandando um aviãozinho. Fala aí, Tiúlio. Boa noite, meu amigo. Fala, meu amigo Osmar Família, meu embaixador Osmar Família, beleza, meu irmão? Satisfação estar com você aqui nesse domingo de família, para a gente celebrar a independência financeira, falar como várias famílias podem ser resgatadas através de uma simples disciplina de recebimentos e gastos. Como é que você está, querido? Tudo E bom? aí, Tiúlio, tudo bem? Nós estamos aí desde o dia 17, a primeira vez que eu faço aqui uma semana de lives, está sendo um desafio muito grande para mim. Ontem eu fiz a live com o Michel Elal, direto lá do batalhão, conversei com o meu comandante, falei assim, ó, eu marquei com esse cara aqui já há uma semana e o conteúdo que a gente vai entregar não pode ficar para depois. Ele falou assim, ó, eu vou te colocar aqui, você tira essa hora para fazer o seu conteúdo e depois você volta para o serviço. Então, a gente não pode largar o nosso propósito por alguns percalços que aparecem no caminho. O nosso conteúdo aqui pode servir a muitas pessoas, então a gente não pode parar. E hoje aqui nós temos um grande convidado que é o Tiúlio. Ele vai, com certeza, abrir o jogo aqui para a gente, vai nos ajudar nesse resgate financeiro, não é não, Tiúlio? Osmarzinho, ó, primeiro eu só vou pedir para a galera botar aqui a nossa live nos grupos aí que elas fazem parte, para Isso tentar aí. conectar o máximo de pessoas possíveis. Eu estou fazendo aqui a minha parte. Eu sei que você vai fazer a tua parte. Eu quero saber quem é que vai ficar só olhando aqui a gente tomando as atitudes que têm que ser tomadas e não vão contribuir para o que a gente está fazendo aqui, beleza? Eu já É isso fiz, aí. você também já fez. Só falta agora você aí que está olhando e ainda não fez. É muito fácil, gente. Pega esse aviãozinho aqui, ó, joga para 3 pessoas num grupo de pessoas aí que você quer que realmente alcance a liberdade financeira através das suas próprias mãos. É isso aí, eu já estou mandando aqui, Tiúlio, principalmente naquele grupo de pessoas que eu respeito e admiro, que são minhas famílias, os meus familiares e os meus amigos, porque esse conteúdo aqui merece chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tiúlio, no primeiro dia aqui da semana, a gente falou de 8 lições desse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. E o primeiro conceito, a primeira lição que eu tirei desse livro, eu consegui com você. E eu peço para as pessoas que apliquem ela, que é o quê? Buscar uma pessoa que tem conhecimento e sabe o que está falando sobre determinado assunto. Eu me encontrava em situação de dificuldade financeira, não conhecia nada de investimentos. E aí eu fui atrás dessa pessoa. E para você, qual que é a importância disso, de estar indo atrás dessa pessoa que sabe o que fala e que tem conhecimento? Osmarzinho, ó, acredito que no tempo que eu estava iniciando na Bolsa, lá em 2003, 2004, era muito escasso você ter boas informações, ter pessoas dispostas a te ajudar, te mentorar. Acho que hoje em dia a gente vive um outro espectro, né? Muita gente disposta a fazer isso, mas só que a gente não sabe da índole, do caráter e nem da competência técnica dessas pessoas. Tem muita gente aí que se veste em pele de cordeiro, mas na verdade é um lobo que quer tomar o nosso dinheiro. A gente tá falando. Eu vou abrir o jogo aqui, eu não vou ficar fazendo tipo, não. Isso aí são os gerentes do banco, aquelas pessoas que têm
agendas ocultas. E aí a gente encontrar um mentor, uma pessoa que está alinhada, que tem propósito, isso aí é essencial, tá? Eu tive a sorte de encontrar dois grandes mentores aí na minha vida. Foi primeiramente o meu pai e depois o Warren Buffett, tá? E isso ajudou muito, porque em todo momento da minha caminhada, onde eu não sabia que rumo tomar, que atitude tomar, eu sempre foquei nos princípios e nos valores que essas duas pessoas me passaram. E no caso aí do mercado financeiro, é buscar o conservadorismo, buscar a solidez e saber que, apesar de qualquer coisa, eu sempre vou me manter no jogo. Se manter no jogo é o mais importante, tá, gente? Não adianta a gente ficar falando o que a gente poderia ter feito caso a gente morra no meio do caminho, morra afogado. O que é esse morrer afogado? É eu perder 100% do meu dinheiro? Não. Se você perdeu 80%, 85% do teu dinheiro, você perdeu tudo, você só não se deu conta disso. Porque para voltar para o ponto inicial, você vai ter que multiplicar por 9 vezes o teu capital. Então não tenha pressa, não tenha ansiedade, não queira pular etapas, busque um mentor que realmente pensa e sabe das particularidades da tua vida. Eu até então não tinha filhos e hoje eu tenho aí a pequena Olivia chegando e mais importante antes é agora essa história de se manter solvente na bolsa, né? Não arriscar aquilo que a gente tem por algo que a gente não precisa. É isso aí, Tiolha. Eu tive também a sorte de ter te encontrado durante esse caminho aí, nesse anseio por aprender sobre os investimentos. Um cara que foi sempre muito centrado no que fala, um cara que tem bastante conhecimento, se certificou como analista aí durante esse período. E eu penso em trilhar um caminho parecido. Eu tenho estudado para tirar minha certificação de especialista em investimento, para poder oferecer o melhor conteúdo para as pessoas que me seguem. Porque eu não quero que as pessoas me sigam, queiram aprender comigo, baseado apenas no meu rendimento. Eu tive tanto rendimento ano passado, então eu quero te ensinar isso. Não, eu quero aprender sobre os investimentos para poder oferecer o melhor conteúdo para quem me segue, para que elas possam estar desfrutando dessa liberdade financeira aí. Túlio, no segundo dia, eu tive aqui um convidado, um especialista em investimentos certificado também, o Gabriel Meira, e a gente falou lá do planejamento de investimentos. E aí a pessoa saiu das dívidas, se organizou financeiramente. Como que a gente pode estar vislumbrando o mercado financeiro para quem vai dar os primeiros passos? Porque o pessoal às vezes quer ficar rico rápido, está ansioso, está naquela euforia de ver notícia na televisão, ver todo mundo falando sobre investimentos. Fala para mim aqui e para o pessoal que está acompanhando, como que eu posso estar trilhando esses primeiros passos? Osmarzinho, a primeira coisa é a gente olhar para dentro de si, tá? Olhar para dentro de si, se conhecer, entender o seu temperamento, as suas emoções, ser verdadeiro com você mesmo, perfeito? Tem gente que tem maior apetite ao risco, tem gente que é medroso em relação ao sobe e desce da bolsa, mesmo isso não significando um grande risco. Ou seja, se respeita, entende como é que teu sono ele vai se comportar a partir do momento que você vai colocando o teu dinheiro na renda variável. Uma coisa é certa, é a renda variável que vai te levar para um outro patamar, vai elevar o nível de qualidade de vida da tua família, os teus níveis de rendimentos, mas isso é um processo no qual você precisa se acostumar, porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo sabe lidar com essa adversidade que é ver o teu patrimônio cair numa velocidade muito rápida. Só que as pessoas que conseguem ver isso como uma coisa positiva são as pessoas que já entenderam qual que é a grande sacada desse jogo. Esse jogo é um jogo de você vender para o otimista e comprar do pessimista. Claramente, em março de 2020, foi um momento muito óbvio que a gente deveria estar comprando ações dos pessimistas. Lembra como era a mentalidade das pessoas? O mundo vai acabar, nada vai restar, todo mundo vai passar fome. E aquelas pessoas que confiam em Deus primeiro, antes de tudo, aquelas pessoas que têm um plano bem definido e imprimem o seu ritmo na vida, no sol, elas sabiam que ia dar certo de qualquer maneira. Se não fosse por esse caminho, seria por esse. E a partir disso, elas tiveram a maior disposição de comprar enquanto estava todo mundo vendendo. E é isso
que faz o mercado financeiro? Transfere dinheiro das pessoas que têm impaciência para as pessoas que, Super saúde. como o próprio Warren Buffett Júlio, olha falou aqui, para ó, tem um rapaz querendo mandar um salve aqui, ó. e aí, querido, beleza? E Quem aquele que, apare... Quem que sai aparece na tela do computador que você tá mexendo lá no YouTube? É ele ali? É. ao começo. É isso aí, tio. Foi mal de cortar, vai lá. Relaxa, relaxa. Não, E mas uma... é isso, Marzinho. Ó, Uhum. eu acho que a gente se conhecer, olhar para dentro, entender o apetite de risco e respeitar isso, sabendo que você não tem que ir para a velocidade máxima de uma hora para outra. Você deve gradativamente crescer. Você, por exemplo, é um bombeiro, uma pessoa que está disposta a dar a tua vida pela vida dos outros, mas provavelmente aquelas histórias que você me contou aqui pessoalmente, quando você veio passar o final de semana comigo, era exatamente que você passou por um processo de treinamento. Um treinamento onde você soube governar o risco. Você não se jogou numa aventura quando você vai lá salvar as florestas, apagar o fogo, que às vezes fica incontrolável. Você não faz isso na aventura, você não faz isso por heroísmo. Na verdade, você se preparou durante anos, você segue um processo, você segue um método, você tem gatilhos para preservar a tua segurança, do mesmo jeito que a gente deve fazer quando a gente se expõe à renda variável, não é? É isso aí, tio. Eu aprendi a fazer gerenciamento de risco há 10 anos e venho praticando isso diariamente, mas lá no Corpo de Bombeiros. E como você falou, o conhecimento é essencial para que você exerça a atividade. Você tem que ter um método claro para poder fazer aquela abordagem da melhor forma possível, porque senão você está se colocando em risco e está colocando aquela pessoa que já está em risco e às vezes do risco de perder a própria vida dela. Então eu venho aprendendo aquilo ali e trabalhando com disciplina e de forma consistente e venho trazendo isso também para o mercado financeiro, como você falou. Se eu aprendi a fazer gerenciamento de risco com a minha própria vida, com a vida daquelas pessoas que eu estou resgatando, tendo um preparo psicológico que é essencial, quando eu entrei no mercado financeiro, para mim foi muito mais fácil, porque eu entendi que eu precisava de conhecimento, eu precisava de ter um método claro, eu precisava de ter um preparo psicológico para identificar os momentos ali de crise e estar preparado para estar aportando. E como que eu posso trabalhar, Tchuli, essa questão do risco? As pessoas não entendem que o risco vem muito da falta de conhecimento. Então, como que eu posso estar estudando? Se você acha melhor procurar conteúdos na internet, no YouTube, ou ler aqui, por exemplo, eu tenho um pouco do livro, não é igual essa biblioteca que está aí ali atrás, mas eu vejo que isso aí tem me preparado cada vez mais para poder estar aportando e trabalhando nos investimentos. Mas, ó, acredito que a gente deve buscar conhecimento em qualquer lugar, tá? A gente aprendeu, os livros são uma ótima fonte, agora a internet é uma ótima fonte, mas eu acredito que as grandes experiências, elas vêm com duas coisas. Primeiro, a gente entender que tipo de ave que a gente é, porque uma das coisas que eu percebi que são mais claras aí é que galinha anda com galinha e águia anda com águia. Ou seja, eu quero encontrar outras águias que estão ao meu redor, de outros segmentos, para que elas me passem uma experiência de como é enfrentar o campo de batalha. Então, quando eu estou com você, quando eu estou com o Michel Elal, quando eu estou com o Gabriel Meira e outras pessoas que fazem o meu círculo de conhecimento, elas estão me fortalecendo, porque a experiência delas em outras áreas também pode me ajudar aqui, tá? E outra coisa importante é que a gente tem que botar a nossa pele em risco. Uma coisa, gente, é a gente ver na teoria como é que as coisas funcionam. Outra coisa é a gente ver na prática. Por isso que eu falo, começa devagar, começa aos poucos, começa com um almoço, começa com um jantar, começa com R$ 100, com R$ 200. A única coisa que você não pode fazer é não começar por medo de errar. Uma criança, ela cai entre 1.500 e 2.000 vezes antes de aprender a andar. Por que você quer começar a aprender a investir de uma hora para outra sem errar? O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Só que é isso, quando você tem um mentor, ele te ensina aonde que você pode errar e em qual ritmo que você pode errar. Eu vejo que muita gente é afobada e ela acaba botando tudo que pode de uma hora para outra na renda variável, e quando tem uma volatilidade, que é o sobe e desce, ela se assusta e perde, acaba ficando queimada com o mercado. Enquanto você deve fazer uma exposição gradativa, né? Eu vou falar aqui numa linguagem que
é mais realística para mim. Odeio água gelada, tá? Odeio água gelada, Marzinho. E aí, quando eu tenho que entrar numa piscina com os meus sobrinhos ou com uma pessoa que fica insistindo, eu começo primeiro com o dedinho, vou botando o pezinho, depois o joelho. Tem uma hora que fica complicado entrar na água gelada, que é a hora que a gente coloca o umbigo para dentro e depois a gente tem que dar um pulo de uma vez por todas. Mas é isso, a gente tem que conhecer o nosso ritmo, respeitar o nosso ritmo e a gente tem que estar com pessoas que já erraram de maneiras que a gente não precisa errar. Por exemplo, eu errei muito com alavancagem e errei muito com concentrar o risco 100% em renda variável, achando que isso era uma boa atitude. E aí eu tive que perder dinheiro para aprender na prática que isso não é um caminho bom para eu me tornar vitorioso no mercado, me tornar abundante e prosperar financeiramente. Com isso, eu posso trazer essa minha experiência para que as pessoas elas não precisem errar dessa mesma maneira. Beleza, gente? Então, eu acho que é um pouco por esse caminho aí, Osmarzinho. É isso aí, Tchulio. Com relação ao erro, muitas pessoas às vezes deixam de estar investindo ou estudando com medo de errar, e o erro faz parte. E eu prefiro, por exemplo, eu preferi ter errado lá no começo, ter perdido algum dinheiro ali no início e ter aprendido para não cometer esses erros lá na frente. Então, quanto antes você começar e quanto antes você errar, vai ser melhor para você. Porque quando o seu capital for menor e você errar, você já se recupera novamente e continua. Agora, se você tiver um grande capital e cometer um erro, como a gente viu lá na crise de março, um cara que é bilionário aí, que perdeu uma grana gigantesca, eu não ficaria tranquilo, eu não sei se eu conseguiria dormir depois de perder tanto dinheiro. Mas, Júlio, a gente vai fazer aqui, ó, pessoal, daqui a pouco. Eu preparei o sorteio desse livro aqui hoje, a Universidade Berkshire Hathaway. Então, vamos clicar no aviãozinho e vamos mandar aí para uns 5 contatos, 6 que estiverem online, para a gente trazer mais pessoas para essa live. E daqui a pouco a gente vai fazer o print. Ontem eu conversei com o Michel Elal depois da live e a gente falou assim, ó, como poucas pessoas fizeram o print, e aí a gente vai presentear todo mundo com o livro. E aí o pessoal ficou muito feliz, porque melhor do que eu estar dando dinheiro, do que eu dar, vou te dar essa dica aqui de investimento, nós estamos dando conhecimento do livro, através do nosso conhecimento aqui. Tchuli, e aí eu comecei a estudar mais os investimentos, eu quero já partir para a prática. O que eu posso estar iniciando ali, os meus primeiros aportes em renda variável? Será que eu já parto para opções? Ou eu vou em ações? Dá uma luz aqui para o pessoal que ainda não sabe o que é a renda variável. Tá, acho que antes de começar na renda variável, Osmar, a gente precisa saber se a pessoa ela criou realmente uma reserva de emergência e ela tem conhecimento sobre a renda fixa, que sobe e desce, tá, gente? Porque tem gente que fica achando que só porque é renda fixa não tem sobe e desce, e algumas pessoas acabam investindo no Tesouro IPCA e não entendem que pode ter grandes variações ali, tanto positivas quanto negativas. Por isso que é importante você entender o que é o conceito da marcação a mercado, antes de tudo, tá? Ele influencia o preço dos títulos públicos de renda fixa, tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro pré-fixado, e ele realmente ajusta o preço do título a uma nova realidade de risco. Ou seja, se a gente vê o juros subindo, provavelmente esses títulos vão ter uma correção onde o preço deles vai cair. Mas quando a gente tem uma queda dos juros, provavelmente esses títulos vão apresentar uma valorização no seu patrimônio, tá? Quando a gente masteriza a história da renda fixa, eu acho que a primeira grande parada na renda variável são os fundos imobiliários. E eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma ótima notícia, porque nas últimas 2 semanas a gente teve belas inovações no mercado de fundos imobiliários, e uma delas é um fundo imobiliário ETF. O que é o ETF, gente? É o Exchange Traded Funds. Na verdade, os ETFs eles são fundos de baixo custo que tendem a replicar algum outro tipo de índice. Os mais famosos aqui no Brasil, na parte das ações, são o BOVA11 e o SMAL11. O BOVA11 fala do índice Bovespa, o SMAL11 fala do índice das small caps, as menores empresas do Brasil, que tem o maior potencial de alta. E a gente, quando fala dos fundos imobiliários, a gente está falando do IFIX 11, tá? Deixa eu até botar aqui a fotinha para vocês. Vamos ver se vai levantar. Mas aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é esse IFIX 11, tá? E aí, ele tem uma taxa de administração de 0,30.
Nele você vai comprar a média dos fundos imobiliários brasileiros, que vai entregar aí um retorno médio. Isso não é ruim, tá? Muita gente não quer ser a média, mas quando você está no passo inicial, ser a média garante que você não vai ser abaixo da média. E nada impede que você seja um pouco investidor passivo, que é o que os ETFs entregam aí para os cotistas, um investimento onde eles não precisam tomar a decisão e nem ficar atualizando os seus investimentos com muita frequência. E a gente tem também uma parte ruim do ETF, do IFIX 11, que é o seguinte: quando a gente tem os fundos imobiliários, as ações, a gente tem isenção de imposto de renda sobre os dividendos. Como no caso do IFIX 11, ele reinveste os dividendos na própria cota, a gente acaba não tendo esse benefício fiscal. Mas eu acho que isso aí não é um deal breaker, né? Como o pessoal costuma falar em inglês, não é uma coisa que me faz abandonar esse negócio, essa negociação. Por quê? Porque o processo de reinvestir os dividendos, ele é uma coisa boa, a isenção dos tributos é uma coisa boa, mas para o iniciante que não sabe tomar decisões e ele se incomoda em ter que tomar muitas decisões, esse processo dos dividendos serem reinvestidos na própria cota facilita o trabalho, tá bom? E aí, só para a gente completar aqui, como é que a gente pode pensar todas essas possibilidades dentro de uma carteira para o iniciante? Você pode ter o IFIX 11, você pode ter o Small 11, você pode ter o IVVB 11 e você pode ter um pouco de renda fixa. A partir desse momento, você vai estar diversificado em 4 classes de ativos. E essa que é a grande sacada da diversificação. Não é diversificar dentro daquela classe de ativos. O que é uma classe de ativos? Antes de começar a falar mais profundamente disso, para quem não entende. São ativos que compartilham da mesma origem dos riscos. Ou seja, quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando de riscos decorrentes do setor imobiliário. Quando a gente está falando, por exemplo, do BOVA 11, a gente está falando dos riscos referentes às ações brasileiras. Quando a gente está falando do IVVB 11, a gente está falando das ações americanas, o risco é outro. Então, é essa a visão que a gente tem que ter, diversificação de classes. Porque dentro da classe, as diversificações elas não são tão efetivas. Tem efetividade? Sim, mas não no mesmo ritmo e na mesma intensidade quando a gente está falando de classes. Então, basicamente, esse que é o mapa geral para as pessoas aí, Osmarzinho, de como elas devem começar na renda variável, focando naqueles 3 pilares básicos: diversificação, baixo custo e alta liquidez. É isso aí, Túlio. Uma das coisas que eu gosto muito de falar aqui, que você falou com relação à diversificação, eu tenho um livro ali do John Bogle que ele fala sobre isso, né? Muitas pessoas acham que o segredo no início dos investimentos ali é fazer o stock picking, procurar aquelas ações que estão se destacando, e elas esquecem que no longo prazo a consistência faz uma diferença gigantesca na sua carteira de investimentos. E aí você ter a média no longo prazo pode te salvar e preservar o seu patrimônio. Ele fala também no livro lá que você fazer stock picking sem conhecimento é o mesmo que você correr na fábrica de dinamite ali com isqueiro aceso na mão, fósforo, porque se você acertar uma bomba ali, ela pode acabar com o seu patrimônio e te fazendo voltar lá meses e anos de evolução patrimonial. Julie, tem também acho que o fundo lá o FI da Suno, que eles lançaram, o Kiso 11 também, que replica ali, é um fundo de fundo, e vai investir nos melhores fundos do mercado, que não é o mesmo que o IFIX, né? Ele saiu um pouco, tirou aqueles fundos que não representam bem a média dos fundos imobiliários, e pode ser uma boa opção para quem está estudando aí também, buscando principalmente a diversificação, baixo custo e ter uma exposição ao mercado imobiliário. Eu vejo que os brasileiros gostam muito disso, porque é aquela associação que a gente tem, daquela crença que a gente foi criado de quem compra terra não erra. Então, se tem um fundo, uma forma de estar investindo em renda variável associada a imóveis, isso o pessoal gosta muito e tem sempre buscado esse tipo de investimentos. Julie, e qual que é uma armadilha que a gente pode ter aí associada aos fundos imobiliários que a gente tem que ter atenção e principalmente para quem está começando nos investimentos ficar atentos? Olha só, gente, duas coisas aqui, ó. Vem aqui comigo, pega a caneta, pega o papel aí, anota isso que eu vou falar, porque talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai escutar esse final de semana para 2021, tá? Primeira coisa, não fique escolhendo
nem ações, nem fundos imobiliários com base no dividend yield, tá? Isso aí é uma grande miragem, porque normalmente aquelas ações que ofertam um alto dividend yield, para quem não sabe o que é dividend yield aqui, são os dividendos que você recebeu nos últimos 12 meses sobre o preço da ação hoje, tá? Então, o dividend yield alto, ele parece ser muito atrativo, porque você vai ter uma remuneração acima da média em dividendos, que é dinheiro caindo no teu bolso. Só que, normalmente, essas empresas elas têm algum tipo de armadilha dentro. Ou foi um resultado não recorrente, ou seja, uma coisa que não vai se repetir ao longo dos anos, ou a empresa ou o fundo imobiliário oferecem um risco muito alto. Eu vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário que ele, para mim, é uma bomba, tá? É uma bomba e eu recomendo. E eu só falo que eu recomendo porque eu tenho autoridade, por ser um analista CNPI, para te recomendar alguma coisa, tá? O fundo XP Macaé, ele é um monoativo com um monoinquilino. Ou seja, ele é aquele cara feio que arranjou uma namorada e não vai arranjar outra. Se perder aquela, tá lascado, tá lascado. O que é isso, gente? A gente não pode usar o mercado financeiro, que oferece grandes oportunidades, grandes facilidades para a gente, para acabar nos mesmos erros que a gente comete quando a gente investe fora da bolsa. Por que é um erro investir num imóvel único, num único inquilino, quando a gente é investidor fora da bolsa? Porque a gente está totalmente dependente de um inquilino só. E é muito caro você fazer uma carteira de imóveis diversificada. Vamos dizer que você tem um imóvel de um preço baixo, 100 mil reais. Para fazer uma carteira com 10 imóveis, vai custar R$1 milhão. Nem todo mundo tem isso. E isso não deve ser tudo da tua carteira. Então, quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente tem a possibilidade de investir em alguns fundos que estão em 3, 4 estados, que tem dezenas de ativos, a gente tem que usar essa vantagem. Até porque o mercado não precifica bem essa vantagem ao longo do tempo. E aí, só para a gente amarrar aqui o final da história, o XP Macaé é um fundo que está no IFIX, numa participação bem pequena, mas ele oferece um grande dividend yield. É porque o mercado já bateu tanto nessa cota, porque ele sabe que a Petrobras já pediu para sair do imóvel e vai ser um grande problema realugar esse imóvel para um outro inquilino, porque a cidade de Macaé ela é altamente dependente da Petrobras e a Petrobras é quem manda no petróleo e gás de Macaé. É simples assim. É isso aí, tio. E eu também ficaria atento com relação aos fundos imobiliários de papel. A gente vê que eles pagam sempre os maiores dividendos, mas se você der uma estudada, você vai ver que alguns fundos imobiliários estão carregados de títulos que têm um rating, que é uma nota muito ruim. Então, eles acabam remunerando melhor. Então, quando você entende que, por exemplo, um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, ele tem um rating muito ruim, ele acaba pagando mais por aquilo ali, mas tem um risco maior envolvido nisso. Então, é importante que você busque, como a gente falou no início aqui, buscar o conhecimento para você não cair em nenhuma armadilha. Tchuli, quando eu comecei a investir em ações, eu busquei alguma coisa que tivesse associada ao meu ciclo de competência ali para poder estudar. Mas eu olhava assim e falava assim, eu não entendo nada de energia elétrica, eu não entendo de tecnologia, eu não entendo de bancos. E aí eu falei assim, não, mas isso está fazendo parte do meu ciclo de competência como consumidor. Eu, por exemplo, estou usando aqui a minha Havaianas, e aí eu falei assim, ó, é um produto que eu uso muito, que está no meu dia a dia, que a minha esposa usa, os meus filhos usam, e quando acaba eu vou lá e compro outro, a gente nunca fica sem. Então a gente pode partir do pressuposto aí para começar a olhar os investimentos em ações desse ciclo de competência como consumidor? Eu acho que é uma maneira de a gente olhar assim, até porque quando a gente tem uma empresa onde o consumidor financia o crescimento dela, financia as atividades dela, a gente tem um negócio sustentável ao longo do tempo. Só que a gente também não pode cair na armadilha de se apaixonar pela empresa como um consumidor e não enxergar as características tanto da empresa, mas do negócio também. Porque muita gente acredita erroneamente, tá? Vou deixar um posicionamento claro aqui para vocês, gente, que é o seguinte: nem toda empresa boa é um bom investimento, tá? Por que isso? Porque as boas empresas, as melhores empresas, todo mundo já sabe que elas são boas, ou seja, aquilo já está incorporado no preço, beleza? Então, o trabalho do investidor é achar uma boa empresa por um preço justo ou um preço atrativo. E quando que essas oportunidades acabam se apresentando em maior escala?
é exatamente nos momentos de crise, nos momentos de pânico no mercado. Por isso que, mais uma vez, esse jogo aqui não é um jogo do maior QI, é um jogo do emocional. Eu conheço muita gente aqui que não sabe fazer muita coisa, não é tido como inteligente, mas ganha dinheiro demais na bolsa. Por quê? Porque é mestre, é perito em controlar e reconhecer as suas emoções. Júlio, eu lembrei agora você falando disso aí de uma frase, de uma história que você contou quando você esteve lá com Warren Buffett, né? E isso me preocupa muito com relação àquelas pessoas que se acham muito inteligentes. Hoje eu estava dando uma olhada também, vendo algumas frases do livro lá do Charlie Munger, e ele fala muito sobre isso. Muitas pessoas que se acham muito inteligentes, elas se julgam acima da média e aí acabam assumindo erros. E eu lembrei também do livro aqui do Homem para Qualquer Mercado, do Edward Thorp, que ele fala que um dos maiores fundos de investimentos que já existiu nos Estados Unidos tinham PhDs em economia, várias pessoas que eram celebradas e idolatradas no mercado, e eles quebraram aquele fundo, causando um prejuízo gigantesco. Fala para mim aí dessa experiência que você teve com o Buffett e como que isso, o que isso representa para você? Gente, quando eu conheci o Warren Buffett pessoalmente já 2 vezes, né? A primeira vez foi em 2006, a segunda vez foi em 2019. Fiquei sabendo aí também ontem que a reunião da Berkshire Hathaway será feita eletronicamente de novo agora, então a oportunidade de a gente ver os dois velhinhos pessoalmente só em 2022, mas ele falou que as pessoas mais inteligentes daquela sala que a gente estava lá em 2006, seriam as primeiras a quebrar. Por quê? Porque essas pessoas são aquelas que confiam cegamente nos modelos matemáticos e elas esquecem que o mercado ele pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente, tá? Por isso que a gente nunca deve alavancar a nossa carteira, por isso que a gente nunca deve assumir riscos excessivos na nossa carteira, porque o mercado ele vai testar a tua crença até o final mesmo. Gente, é incrível como é que no dia 19 de março desse ano foi fácil ver as pessoas se desesperando, vendendo boas empresas por preços muito baratos, simplesmente por um comportamento de manada, tá? O que é o comportamento de manada? É aquela pessoa macaco de imitação. Ah, só porque o outro ali fez aquilo, eu também vou fazer. Como é que isso se reflete nos investimentos? Pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com VEG, tá todo mundo ganhando dinheiro com Magazine Luiza. Ah, que ação que eu compro? Não sei, compra VEG, compra Magazine Luiza. Tem muita gente que toma decisão assim. Tem muita gente que toma decisão baseada no que o influencer tal, o influencer Y falou. Gente, não escuta nem o que eu falo, tá? Eu quero que você reflita sobre tudo aquilo que você está fazendo, porque eu não estou aqui para enfiar nada goela abaixo de vocês. Eu estou aqui para te instigar a pensar, para que você seja independente. Quem aprende não depende. Eu adoro criar pessoas independentes, porque são pessoas que não reclamam lá na frente. Se você cria um dependente, ele vai estar sempre numa situação de vitimismo. Ele nunca vai assumir a responsabilidade pelos próprios resultados dele. E é por isso que a nossa comunidade, você também como aluno, e aquilo que eu quero fazer com os meus outros 14 mil alunos, Osmar, é ensinar as pessoas a pensar. Você teve uma experiência de fazer parte da turma do Factor Invest em 2019. Agora, aproximadamente quase um ano e meio depois, você vai vendo que é tudo aquilo que eu falei no treinamento, mais cedo ou mais tarde vira verdade, e é o melhor. É o melhor plano mesmo. Por quê? Porque a gente não desperdiça o nosso sábado, o nosso domingo, pensando como que a bolsa vai estar quando ela abrir. A gente não fica com medo do Bolsonaro falar as besteiras que ele fala, do Paulo Guedes sair do mercado, do Trump se eleger ou perder a eleição. Tudo é natural para a gente. A gente aceita essa energia que o mercado manda e a gente governa acima de qualquer coisa, tá? Porque a gente não está com o objetivo de controlar nada. A gente só quer governar a nossa carteira no mercado. É isso aí, Tio. Eu vou voltar um pouquinho atrás ali, quando a gente começou a falar das ações. E eu já assisti várias aulas suas, lives aqui no Instagram, aulas no YouTube também. E eu gosto muito da metodologia lá do Factor Invest. Mas, Tio, o pessoal que está começando ali no mercado financeiro com relação às ações, eles também se sentem perdidos. E foi assim que eu me senti em 2018, quando eu comecei a estudar as ações. Eu não sabia se eu olhava o indicador, se eu olhava a empresa que eu estava usando aqui no meu chinelo, ou se eu pensava numa empresa que poderia estar crescendo.
O que eu posso estar olhando aqui para fazer, para escolher, na verdade, aquelas primeiras ações? Eu olho lucratividade, eu olho margem, eu olho EBITDA, o que eu posso estar olhando para poder tomar as primeiras decisões? Osmarzinho, eu acho que é tão óbvio que a gente tem que olhar que as pessoas nem acreditam que é isso mesmo, tá? Mas eu vou fazer aqui um checklist com todo mundo que está disposto a escutar e aprender. Mas eu só vou falar isso para quem realmente estiver pegando a caneta, estiver pegando o papel, porque senão vira aquela conversa de bar. E aqui, gente, eu estou dedicando o meu domingo, eu estou deixando de estar com a minha família, eu estou deixando de estar com a minha mulher grávida para estar junto desse meu amigo, para servir para todo mundo que quer realmente um caminho claro, um caminho que não vai ser fácil, mas ele vai ser muito virtuoso, porque você vai desenvolver princípios, você vai desenvolver valores, você vai desenvolver uma filosofia de como investir. Perfeito? Então, a primeira coisa que vocês têm que pegar é e filtrar as empresas que têm pelo menos R$ 1 milhão de liquidez média nos últimos 30 dias. Por quê? Não adianta nada a gente vir para o mercado financeiro se a gente fica com o nosso dinheiro preso em algumas oportunidades ou em alguns lixos, tá? Então a liquidez ela vai vir para trazer a facilidade de transformar dinheiro em ações e vice-versa. Depois a gente vai pegar essas ações e vai transformar em dinheiro. Diferentemente desse apartamento aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, se eu quiser vender isso aqui amanhã, Osmarzinho, eu vou ter que baixar 20%, 30% o valor desse apartamento. Mas nas ações, a gente tem a facilidade, a gente tem o benefício de ter um mercado organizado que traz um preço justo para mim na tela. E aí, com esse filtro aí de R$ 1 milhão mínimo de liquidez, eu já zero essa problemática. Vamos para o segundo filtro aqui que a gente vai fazer, gente. A gente vai pegar somente empresas que tiveram um lucro nos últimos 3 anos. Por que eu estou falando 3 anos? Porque normalmente as empresas elas apresentam os últimos 3 anos de resultado no seu último balanço patrimonial, na sua última DRE, no seu último formulário de referência. Quem é super cru no mercado de ações e nem sabe aonde que você acha essas informações, é no site de relacionamento com investidores dessas ações. O que a gente faz? A gente põe no Google, vamos botar aqui uma empresa que talvez o Osmar goste. Vamos falar aqui da empresa, vamos falar da End Brasil, a gente pode falar da Alpargatas, a gente pode falar da Grandene, a gente pode falar de qualquer empresa. Põe o nome da empresa e põe RI no Google, vai abrir um portal exclusivo para os acionistas e lá você pode encontrar várias informações. Informações sobre a governança corporativa, sobre o histórico, sobre os valores, sobre o posicionamento dessa empresa e vai ter uma área lá de informações financeiras e relatórios. Você vai procurar o formulário de referência, vai vir um arquivo de aproximadamente 300, 400 páginas. Não se desespera, não se afoba, não fica ansioso, porque eu vou te ensinar aqui uma coisa importante. Você vai apertar Ctrl F, Ctrl F, Ctrl Find, Ctrl F, Ctrl Procura no teu arquivo e vai botar lá lucro líquido. Quando você botar lucro líquido ou qualquer outra palavra, você vai conseguir filtrar quantas vezes aquela palavra ou aquela frase foi mencionada naquele arquivo. E assim você vai ter muito mais facilidade de acessar as informações que você quer nesse formulário de referência. E é por isso que eu falo assim, só analisa empresas que tenham pelo menos 3 anos consecutivos de lucro líquido. Se você tiver acesso a uma base de informações maior, como os meus alunos têm, eu sugeriria você falar das empresas dos últimos 5 anos que tem lucro líquido. Pensa aqui, ó, junto comigo, qual que é a lógica disso? Olha só, a empresa teve 5 anos seguidos de lucro. Ela teve lucro em 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016. Ou seja, passou por vários períodos da economia, positivos, negativos, então você tem um histórico. Do mesmo jeito que uma pessoa, a gente olha para o histórico de atitudes dela para entender o caráter dela, nas empresas eu acredito que é a mesma coisa. Eu vou abandonar, eu vou abrir mão de várias outras oportunidades, vou sim, mas ter sucesso na vida é saber falar não para as coisas, tá? É saber falar não. Então a gente já falou de liquidez,
a gente já falou de lucro líquido, a gente já falou não para duas coisas. E a terceira coisa que eu vou falar aqui para vocês é o endividamento líquido sobre o patrimônio líquido. Empresas com um menor endividamento líquido sobre patrimônio líquido são empresas que têm um menor risco de solvência, tá? Ou seja, elas podem estar aqui com muito mais probabilidade no futuro, porque elas não carregam dívidas. Já fiz 3 filtros com vocês, vou fazer o 4º filtro para a gente finalizar aqui. Não vou entregar tudo também, porque senão vai ficar confuso para vocês. Mas existe uma estatística chamada beta. O beta é basicamente o acelerador do mercado, tá? Pensa, o mercado ele tem um beta por definição de 1. Empresas com beta maior que 1, elas são mais agressivas que o mercado. Uma empresa com um beta menor do que 1, ela é menos agressiva que o mercado. Só que nem sempre a gente quer ser mais agressivo ou menos agressivo. Isso tudo vai estar baseado na nossa visão sobre o mercado. Eu tenho uma visão sempre conservadora, por isso que eu vou escolher as empresas com um beta menor do que 1. Perfeito? Então, pega aqui esses 4 filtros aí que eu vou te ensinar. Filtro de liquidez, filtro de lucratividade, filtro de endividamento e filtro do beta, que é o filtro do risco da ação. Entreguei aqui uma grande receita de sucesso para a escolha de ações. Quem quis, quem estava ligado, anotou cada uma dessas coisas e já vai começar a aplicar a partir de agora, porque essas ferramentas elas são práticas e qualquer um pode botar em ação. É isso aí, Tchulho. Essa aula que você deu aqui agora foi sensacional. E quem estava ligado e anotou já tem um material excelente para iniciar seus estudos. Eu, eu fiz um vídeo há um tempo atrás de um Factor Invest e não necessariamente você pode pegar aquelas empresas ou precisa pegar aquelas empresas e investir em todas elas. Mas se você aplica esses filtros que você falou no Factor Invest com uma base de dados que seja considerável, você já tem ali umas 10 a 15 empresas para você estudar e escolher ali 5, 6 melhores para você iniciar os seus aportes e você já vai estar iniciando muito bem, porque por trás de tudo isso que o Tchulho falou, tem uma técnica e tem um porquê de estar fazendo isso. E, Tchulho, o que você falou ali dos 5 anos de lucratividade, a gente já vê o efeito lindo nisso aí. Essas empresas que passaram por Corona Dilma, por crise dos caminhoneiros, Michel Temer, mensalão, dinheiro na cueca, e ainda assim continuaram entregando resultado positivo. Isso é o tipo de empresa que eu gosto de estar estudando. E eu não sei porque muitas vezes as pessoas preferem arriscar o seu dinheiro, que elas trabalham de forma dura, para investir em empresas que dão prejuízo, empresas que não entregam resultado. Na sua opinião aí, por que às vezes o pessoal deixa de fazer um bom investimento através de uma empresa dessa para arriscar o seu patrimônio em uma empresa ruim, tio? Ô, Marzinho, eu acho que as pessoas nem sabem que essas empresas são ruins, tá? Tem aquela história, e isso eu aprendi muito com marketing digital, que é o seguinte: quanto mais exposição você tem a um nome, menor é a tua capacidade de refletir racionalmente sobre ele, tá? O que quer dizer isso, gente? Todo mundo aqui já encontrou uma pessoa que era muito feia a primeira vez que a gente viu ela, tá? Essa pessoa parecia um monstro ao vivo. Aí depois, a segunda vez, ela fica menos feia. 10ª vez que você passa 10ª vez que você passa o Natal com aquela tua cunhada horrorosa, feia, tu já nem acha ela tão feia, tá? Porque ela já virou bonitinha. E é a mesma coisa com tudo, gente. Quanto maior o nível de intimidade que a gente tem com uma coisa, menor a nossa capacidade de refletir sobre essa coisa. Por isso que a gente escuta tanta gente falar: é Petro, é Vale, é Petro, é Vale, é Petro, é Vale, é Magazine Luiza, é VEG. Daqui a pouco o cara nem sabe se Petro, Vale, Magazine Luiza, Banco Inter, se Magalu tá bom, mas ele já escutou tantas vezes esse nome que ele acha que o segredo tá ali, entendeu? Uma outra coisa que eu acho que é importante eu deixar claro para as pessoas aqui, Osmarzinho, é que a gente tem que investir através de um método, tá? Toda vez que a gente fica de antena levantada, o que tá falando, o que é aquela conversinha, qual é o bizu ali do investidor grande, a gente está perdido porque a gente não está respeitando um método, o método que vai salvar a gente de qualquer coisa. Eu fico parecendo chato, mas aqui, gente, eu tô realmente... não tô nem aí pro que você tá achando de mim pessoalmente. Só quero que você escute a minha mensagem sobre investimentos.
tenha um método claro, tenha um método objetivo, tenha um método que não tenha parte emocional tua, do que você acha, tudo baseado em histórico, tudo baseado em dados, tá? Uma outra coisa importante para a gente falar para esse pessoal aqui, Osmar, é que não vai ser uma ação que vai mudar a tua vida, tá? Eu sinto lhe informar isso, não vai ser uma ação que vai mudar a tua vida, vai ser uma repetição de compras, uma repetição de aporte que vai mudar a tua vida, É beleza? isso aí. E Isso olha aí. só, eu vou falar aqui mais uma coisa importante, tá, Osmar? Toda vez que eu estiver falando e você estiver boiando, toda vez que eu estiver falando e você não estiver entendendo nada, não fica com raiva de mim, não fica com raiva de você, não fica com raiva do Osmar, porque a gente está aqui justamente para te incomodar. A gente está aqui para te incomodar, tá? A gente está aqui para te incomodar, porque quando a gente te incomoda, quer dizer que a gente está botando o dedo na tua ferida, está fazendo você evoluir, está fazendo você sair da tua zona de conforto. Você não está aqui às 8h15 da noite num domingo. Eu não estou aqui às 8h15 num domingo. O Osmar não está deixando de estar com os filhos dele, com a esposa dele, às 8h15 num domingo, para fazer carinho na tua cabeça. Você não é um cachorrinho, você não é um pet, você não é um gatinho que eu quero ter você ao meu lado. Eu quero te ensinar, eu quero te tirar de menino, te transformar em homem. Eu quero te tirar de menina e te transformar em mulher, para que você tome o teu caminho sozinha, sozinho. E se um dia você lembrar que eu servi de degrau para tua escada, para você subir na vida, eu estou satisfeito, porque o teu sucesso é o meu sucesso. É isso aí. Túlio, eu vi um vídeo que você postou nos stories hoje e eu fiz um vídeo parecido com ele na semana passada, falando sobre as ações que estão com preço sobre lucro lá nas estrelas, as ações mais caras da bolsa. E aí eu vejo a relação muito clara do que você falou agora há pouco, falou assim, é VEG, é Magalu, as empresas que são mais comentadas, quando você vai analisar alguns dados, principalmente aí preço sobre lucro, a lucratividade e preço que eles são negociados, a gente vê que essas empresas se concentram nesse ciclo do que o pessoal está comentando, de compra. Você fez o vídeo hoje falando lá do Banco Inter, com um preço sobre lucro lá de 17 mil vezes. É totalmente racional. A gente acha que as pessoas são inteligentes, são racionais na hora de investir, mas elas acabam caindo ali na emoção e elas preferem seguir essa manada, como você falou, e tá ali naquele corpo quentinho, tranquilo, já que tá todo mundo aqui. Mesmo se morrer, vai morrer todo mundo, então eu prefiro estar aqui junto e acabam jogando seu dinheiro fora. Julie, eu vou pegar o livro aqui para a gente fazer o print aqui dessa live. E aí, pessoal, marca Julie, marca Osmar, eu vou desativar os comentários. E aí, depois que acabar essa live, eu quero que você escolha aí alguém que marcou, que te marcou, que me marcou também, para a gente presentear ele com esse livro. Porque aqui tem 30 anos aí de experiências das reuniões anuais do Charlie Munger e do Warren Buffett, que com certeza tem vários ensinamentos que vão fazer diferença na vida das pessoas. Então, vou desativar os comentários aqui e vou falar para o pessoal fazer o print aí, ó. Printar Osmar Família e Tiuli e marca lá nos stories. E aí, até mais tarde, o Tiuli vai escolher alguém e vai falar Já Osmar. escolhi, já. Já escolheu? Já. Então, fechou. Mas eu não sei se ele vai fazer o print, então, ou ela. Então, façam um print aí, tá, gente? É isso aí. Tiuli. Imagina a pessoa foi escolhida, só que a gente vai ver ela não fez o print. Então faz o print aí, pô. É isso aí. Aquele final de semana que eu passei com você, eu aprendi muito e eu falo muito com isso com as pessoas que me acompanham. Não se preocupe com a carteira de investimentos do fulano, não se preocupe com quanto ele ganha ou quanto ele deve. Se preocupe com a sua vida e faça o melhor com o que você puder com ela. Aquele final de semana que eu passei com você, várias pessoas me perguntaram, e aí, quanto que o tio tem? E aí, quanto que ele investe? Eu falei, gente, isso para mim não faz o menor sentido, eu não quero saber da vida dele. Mas eu quero ir lá, extrair o máximo, aprender o que eu puder com ele, e eu aprendi muito. Nessa semana, na primeira live que eu fiz, a gente estava falando aqui de educação financeira e falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante que eu vi pessoalmente aí com você, com relação à necessidade e o desejo. É você que é um investidor profissional, um cara que tem sua independência financeira. E aí você falou assim, ó, a gente para ter uma vida boa não precisa realizar todos os desejos, sair comprando tudo que você quer. E muitas pessoas acham que é isso. Fala para mim aqui, para o pessoal que está acompanhando, você que tem a sua liberdade financeira, como você separa aí o que é um desejo que você quer ter da necessidade? Osmarzinho,
Graças a Deus, cara, hoje em dia, o meu maior desejo é estar em paz com a minha esposa, com a minha filha, com saúde. Mas eu vou ser sincero, eu já tive que gastar muito dinheiro para descobrir que a gente não precisa do dinheiro para ser feliz. A felicidade está em outras coisas, tá? Por isso que eu penso em dinheiro o dia inteiro para não pensar em dinheiro. Incrível isso, né? Em relação, gente, a controlar impulsos, você tem que amar uma vida virtuosa. Eu costumo falar que quando eu escolhi a minha esposa, eu não escolhi a minha esposa porque ela era feliz com qualquer coisa. Eu escolhi a minha esposa porque ela é feliz em ter a virtude dela, em viver a filosofia que Jesus defendeu aqui nessa terra, tá? Isso é muito importante, porque tem muita gente hoje em dia que defende uma sociedade hedonista, onde o ser feliz é mais importante do que tudo. Na verdade, a gente tem que aprender a ser feliz em fazer o certo, entendeu? E aí, quando eu começo a pensar no legado que a gente está deixando para as pessoas, você já deve ter vivido isso, você pode até dar um testemunho real. Teus filhos, eles preferem que o Osmar ele tenha mais dinheiro ou que ele esteja mais tempo em casa, disposto a brincar com eles e passar um momento de qualidade? Sem dúvidas, eles querem que eu fique o máximo tempo possível com eles, brincando, dando atenção para eles aqui em casa. Exatamente. Então, por isso que todo o meu trabalho online, Osmar, ele é baseado em você ensinar as pessoas a ganhar dinheiro sem sair de casa. Mas não é porque eu gosto de ficar em casa de bobeira, não. Você viu aqui, quando você veio na minha casa, que o tempo ruim é o tempo todo, eu trabalho o dia inteiro. Só que eu adoro ficar na minha casa, com a minha família. Eu vou lá no meu quarto, dou um carinho na minha mulher, dou um beijo na barriga da Olivia. Então, isso é possível para as pessoas através do digital, do mercado financeiro. E a gente precisa aprender a entender o que é um desejo que ele vai preencher uma lacuna real dentro dessa família e o que é um desejo para eu mostrar para os meus vizinhos. Tem muita gente hoje em dia que está vivendo de aparência, querendo mostrar para os outros que é bem-sucedida, enquanto não entende que as pessoas que realmente a gente quer ajudar, que a gente quer realmente o respeito, é das pessoas que a gente ama. Entendeu? É isso aí. Tio, quando eu estava mais endividado, era o momento que eu mais realizava os meus desejos, aquelas vontades de, eu quero comprar isso aqui porque eu tenho desejo de ter esse carro, ou de comprar qualquer coisa que não fazia o menor sentido, e como você falou, aquilo ali não agregava valor para minha família, satisfazia um desejo meu, e eu estava completamente endividado. Hoje eu vivo de uma forma muito mais simples, e eu me sinto muito mais em paz com meu filho, com a minha esposa, porque a gente tem vivido um propósito muito melhor. E o que você falou aqui, eu estava no livro aqui do Gustavo Cerbasi, ele fala que a importância do aprendizado, o valor da família e a busca por prosperidade, com a sabedoria de não pensar só em dinheiro. É sobre justamente o que a gente tem falado, porque se você tiver todo o dinheiro do mundo, mas não tiver aquela pessoa que você ama ao seu lado, a maioria das coisas que você tem não vai fazer o menor sentido. Túlio, eu queria te agradecer por essa live, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Você já me ensinou muito e continua ensinando. Para o pessoal que está aqui na live também, com certeza eles vão tirar vários aprendizados. Mandar um abraço aí para a tia Rai, dar um beijo lá também na barriga da Olivia, que ela vem aí com muita saúde. Desejar um feliz final de ano, um feliz Natal, feliz ano novo para você e para toda a família Dias aí. Ó, fiquei esperando aqui os meus biscoitos da tua esposa. Esse Natal, vou ficar aguando a minha boca em busca de mais, tá? Quero mandar um abraço também para tua família. Esse ano ele foi sensacional, irmão. Tanto para mim quanto para você. Foi muito bom te conhecer aqui pessoalmente. Eu torço muito pro teu sucesso, pro sucesso da tua família, mas principalmente que você continue com esse coração humilde, disposto a ajudar os amigos e sempre aprender. Perfeito? Galera, muito obrigado aí pela atenção. Eu sei que muita gente tem demandas da família, mas está aprendendo aqui com a gente, dando ouvido para o que a gente está falando. É uma parte também da evolução. Eu me sinto muito grato de Deus estar dando essa oportunidade de estar falando para as pessoas aqui e elas estarem levando a sério o que a gente quer ensinar. É isso aí, Túlio. Muito obrigado e fala pro pessoal que é só o começo, viu? Só o começo, galera. Tamo junto. Valeu, Osmarzinho. Valeu. Tamo junto. Obrigado, boa noite. Valeu, Túlio. Tchau. É isso aí, pessoal. Essa live vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube.
Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, o tio ele vai me falar quem que é, quem que ele vai escolher. Então, printa lá, pega o seu print, posta lá nos stories que a gente vai dar uma olhada. E falar que tem todas as lives aí do dia 17 ao dia 20 ficaram salvas lá no nosso canal no YouTube. O que o tio falou no final ali é muito importante para mim, porque a família é o que me move, o que me motiva a estar estudando, a estar compartilhando a educação financeira. Eu gravei um videozinho e postei lá no nosso canal no YouTube também essa semana falando de 5 princípios bíblicos que podem te ajudar na educação financeira, a tomar conta do seu dinheiro. Depois vai lá no nosso canal no YouTube, o link está na bio e assiste. E eu queria agradecer pelas pessoas que ficaram desde o dia 17 até hoje, no dia 20, assistindo todas as lives, printando os stories e marcando a gente lá. É só o começo e façam uma ótima semana aí. Obrigado.